Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, aproveito para vos cumprimentar e, antes de ir ao teor da minha intervenção, dizer que hoje ficamos esclarecidos sobre as pretensões futuras do Sr. Ministro das Finanças relativamente ao seu futuro profissional. Havia um tabu em Portugal, que era saber se eventualmente quereria voltar ao Banco de Portugal noutra qualidade. Ficamos a saber hoje que quer ser candidato, talvez pelo Partido Socialista, à Câmara Municipal do Porto. Desejo sucesso nesse caminho. Dizer-lhe também que, muito provavelmente, iremos pedir a um deputado da Assembleia Municipal do Porto do PSD para lhe responder sobre as taxas de execução do investimento na Câmara do Porto. Quanto ao orçamento, que é aquilo que nos traz aqui, a proposta que o Governo trouxe a esta Assembleia é, como muitos já disseram, um documento sem visão ou estratégia. É um documento metido num colete de forças entre as exigências europeias, a ausência de ambição e a necessidade de negociação com a esquerda parlamentar. É por isso um orçamento de continuidade na inércia, apontando o país para o sucessivo adiamento das reformas estruturais. É também um orçamento que beneficia de uma conjuntura favorável, que aqui negou, no exterior, da política monetária do BCE ou dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos ou do Banco de Portugal para atingir o seu aparente equilíbrio no saldo orçamental. É um orçamento que aposta mais na tributação indireta do que na tributação direta dos contribuintes, sem implementar um caminho para uma mais justa tributação da riqueza em favor da equidade fiscal. Aliás, a tributação indireta assume valores acima da média da zona do euro e este é um caminho que vem sendo reforçado pelo Governo. É indiferente, ou parece ser, portanto, se o contribuinte tem ou não capacidade contributiva. Basta que compre alguma coisa, por mais necessária que seja a vida ou profissão, para que logo tenha que pagar ao Estado. O Governo aposta, deste modo, na anestesia fiscal, na errada percepção do contribuinte, que pensa que ganha mais pelo seu salário e que por isso o país está melhor, mas ao mesmo tempo o Governo cobra mais no IVA, nos impostos sobre os produtos petrolíferos, no imposto de selo e nos demais tributos fiscais. O cenário macroeconómico traçado pelo Governo, embora não muito longe do que algumas instâncias supranacionais vêm prever, não deixa de ser ensombrado por mudanças na economia mundial que a breve prazo poderão afastar o Governo do cumprimento das metas europeias, razão pela qual a política económica deveria ser diferente. Deveria promover o aumento da poupança dos cidadãos, reduzindo a dependência do financiamento externo. Deveria apostar no setor exportador mais do que no consumo interno. Deveria apostar mais no incentivo à produção diferenciadora das nossas empresas, ao invés de se satisfazer com o setor de reconstrução imobiliária mais frenético nos últimos anos. Até quando será assim? O Governo, sabendo os riscos que corre, escuda-se não num correto balanceamento entre a receita e a despesa, mas na criação de folgas mais ou menos escondidas no seu orçamento. Pelo caminho, apesar das promessas de investimento e fracas taxas de execução, ficam os serviços públicos com reflexo na qualidade do Serviço Nacional de Saúde, da escola como meio de progressão social, dos transportes públicos. Por fim, ao discutir o orçamento, não deixa de ser relevante a consideração das normas que o informam. E sobre isso, o PSD manifesta preocupações sérias sobre a capacidade de o Executivo levar a cabo o que então ficou estabelecido na Lei de Enquadramento Orçamental. O relatório do Tribunal de Contas de novembro e o relatório da UTAU sobre o orçamento apontam falhas graves na implementação dos compromissos legais estabelecidos. Podemos dizer mesmo que existe uma incapacidade executiva do seu Ministério nessa matéria. Deixo-lhes estas perguntas. E começando por aqui, pergunto-lhe sobre a reforma das finanças públicas que este Governo bloqueou. 4 anos envolvidos e começa a perpassar a ideia de que a ausência de regras beneficia a sua gestão discricionária. Gasta onde lhe apetece, quando lhe apetece, fugindo ao escrutínio desta Assembleia. E no âmbito ainda dessa discricionariedade, na gestão dos fundos públicos, pergunto-lhe qual o valor das cativações que o seu Ministério pretende levar a cabo em 2020. Teremos de esperar longos meses para conhecer esse valor? Sobre os serviços públicos e sobre o CNS em concreto. Promete em 2020
um suposto reforço de 942 milhões de euros, que face à execução provisória de 2019 é de apenas 566. Assim, o que prevê em 2020 para o CNS é inferior ao que o CNS gastou efetivamente em 2019. Como pode afirmar que este é o orçamento da saúde? Por último, uma pergunta sobre a poupança das famílias e das empresas. Este é um orçamento sem medidas de promoção da poupança privada, ainda mais penalizada com a forte carga fiscal existente e que empurra o país para a lógica do endividamento externo. Que resposta tem o Sr. Ministro para a total ausência de medidas que reforcem a poupança, potenciadora do investimento sem recurso à poupança externa? Obrigado.